Hoje estamos com o fone Bluetooth mais barato da JBL. Eu estou falando do JBL Tune 135BT. Ele é um fone que, por mais que seja o mais barato da JBL, ela não abriu mão em tecnologias. Ele vem, por exemplo, com o JBL Pure Bass, que tem um foco total no grave, Bluetooth versão 5.4, um aplicativo dedicado e muito mais. Esse fone ele se torna uma das melhores opções do mercado que nós temos hoje e eu vou falar cada detalhe sobre esse fone depois da vinheta. Então sobe a vinheta e segue pro vídeo. Bom, galera, o lançamento menos esperado do ano para mim da JBL é esse aqui, o JBL Tune 135BT. Ele é uma evolução do antigo 120BT, tá? E que ele vem trazendo algumas boas melhorias e ele vem se tornando uma boa opção quando a gente fala em fone Bluetooth, principalmente por ser o fone mais barato da JBL. E uma coisa é você comprar um fone barato de uma marca qualquer, outra coisa é você comprar um fone barato da JBL. Comprando um fone, por exemplo, da JBL, você vai ter uma garantia de qualidade, uma garantia de durabilidade e uma garantia real, tá? Então, caso ele quebre, você tem uma garantia aqui no Brasil que de fato vai te dar um suporte real, tá? E bom, o que esse fone ele tem de diferente? Ele é um fone intra-auricular que tem drivers dinâmicos de 8.6 milímetros e ele conta com uma versão super recente do Bluetooth, que é a versão Bluetooth versão 5.4, que, claro, vai ser compatível com todos os smartphones e que vem trazendo um melhor consumo de bateria, um maior alcance de sinal e uma maior transmissão de sinal também. Além disso, como eu falei lá atrás, ele vem com a assinatura JBL Pure Bass, que não era comum a gente ver em fones tão baratos assim como esse, tá? Então estou muito curioso para ver esse fone também. E além disso, ele vem com um aplicativo dedicado, o JBL Headphone, e ele possui certificação IP54, tá? Já falei um pouquinho sobre esse fone, mas a gente vai abrir esse fone e comentando um pouco mais sobre as suas características, tá bom? E bom, já abri o fone aqui pela parte de cima e ele é super simples, tá? Ele vem com alguns manuais, alguma documentação, tá? Super simples. Ele vem com um cabo da JBL tipo C, bem padrão, bem curtinho mesmo, tá? E aqui está o fone e as suas borrachinhas, tá? Com relação às borrachinhas, eles mandam mais 2 pares aqui, tá? E o fone ele tem uma embalagem super simples, tá? Ele vem com alguns papéis em volta, tá? Das partes do handle. Tirando ele aqui. E bom, galera, ele é um fone muito comum, tá? E eu usava um fone desse para praticar exercício, tá? Um fone de uma marca que eu acho que nem existe mais, que é a Bluetooth, tá? Que eu comprava antigamente no AliExpress. Vou tirar esse outro papel aqui para a gente ver o fone sem nenhuma propaganda ou nenhum aviso, tá? E bom, galera, é um fone bem comum, como eu disse, ele tem uma boa construção. A gente vê que ele tem um foco mais em esportes, tá? Uma vez que você coloca ele por trás do pescoço e ele não vai ficar caindo, tá? Além disso, também, ele é magnético, então você, uma vez que encoste ele, ele fica como se fosse um colar, tá? E ele é super pequeno, tá? Super pequeno mesmo. A gente tem uma parte de comandos aqui na lateral. Os comandos eles são simples, tá? Tem um play e pause, um aumentar e diminuir volume e também alguns microfones nessas artes aqui, tá? Bom, muito simples, tá? Mas ele é um fone que ele entrega uma característica de ser custo-benefício. Alguns outros destaques que eu não falei sobre esse fone ainda é sobre as características de bateria. Ele tem uma bateria com duração total de 25 horas,
de forma contínua e 10 minutos de carga garantem pelo menos 3 horas de uso, tá? Ele é super leve, ele tem 18 gramas e o cabo dele é do tipo flat, tá? Então evita muito embaraçamento, ele fica fazendo nó. Então, muito interessante. Muito interessante. E bom, galera, colocando ele aqui no ouvido, a gente já pode ver que os drives eles são bem menores, tá? Ele vem com ponteiras totalmente substituíveis, tá? E ele é super indicado para quem faz exercício físico, tá? Então é um fone muito bom para você ir para academia, tendo em vista que mesmo que ele caia, ele vai ficar pendurado, tá? Então é um fone que você consegue tirar, por exemplo, para ouvir alguém, colocar. Então ele é um fone um pouco mais versátil do que os outros, tá? Com relação ao uso do dia a dia. E bom, quem conhece o canal sabe como é que são os nossos testes. Nossos testes nesse fone aqui vão ser pelo menos 4, tá? Nós vamos testar uma música com boa equalização, onde vai ter frequências de agudos, médios e graves. Depois disso, nós vamos para uma segunda música onde tem mais graves, exatamente para a gente ver como é que vai sair o JBL por Bass. Depois disso, nós vamos testar o microfone também, que é super importante, e eu vou te mostrar alguns detalhes do aplicativo da JBL desse fone aqui, tá? Então vou ligar ele aqui pela primeira vez, e ele já apareceu aqui na minha lista de dispositivos Bluetooth, tá? Bom, nesse primeiro teste nós vamos colocar uma música onde vai ter presença de agudos, médios e graves e vamos ver como é que ele vai sair. Então vou aqui colocar a nossa primeira música. Gente, gostei do fone, tá? Ele traz uma boa qualidade, ele traz um bom volume, tá? Então ele é um fone super alto e pelo preço eu não estava esperando isso, tá? Ele é um fone que está acima da média, se a gente comparar esses fones dessa mesma faixa de preço. Ele traz um conforto bem interessante, tá? E sem dúvidas é um produto JBL, é um produto que você pode confiar, principalmente quando a gente fala de garantia. Por mais que existam pares que fazem o mesmo ou que entregam um preço bem parecido, a garantia da JBL eu confio plenamente. E as poucas pessoas que eu conheço que acionaram também gostaram bastante da experiência, tá? Diferente de outras marcas, principalmente as marcas paralelas ou importadas, é muito difícil a gente ver uma boa garantia aqui no Brasil. E bom, essa música não teve tanto grave assim, eu tô muito curioso para ouvir uma música um pouquinho mais grave pra gente ver como é que ela vai se sair, principalmente por ter uma assinatura JBL por Bass Sound, tá? Então vamos aqui clicar na nossa música com foco mais em grave, tá? Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you would think that happens in there. Oh man, I'm all that. Gente, muito bom. Eu gostei de fato. Ele é um fone que ele surpreende pelo preço, tá? Ele tá custando hoje menos do que R$190, se tornando a opção mais custo-benefício da JBL. Quando a gente fala em fone de ouvido Bluetooth, tá? É a opção mais barata hoje da marca, tá? E de fato, até hoje nenhum produto da JBL me decepcionou e esse não foi diferente, tá? Ele é um fone que traz um bom balanço, que traz um bom volume, traz uma boa acústica, tá? Então, de fato, eu gostei, mas eu tô curioso pra gente ver como é que ele vai sair com relação ao microfone, tá? Sendo que foi uma das coisas que eu comentei lá no começo do vídeo. Bom, então esse é o som do JBL Tune 135BT. Eu não tô fazendo nenhuma alteração, não tô fazendo nenhuma mudança de equalização, eu não estou fazendo absolutamente nada. Da mesma forma que está chegando no meu celular, é da mesma forma que vocês estão ouvindo. Não estou aumentando nem diminuindo o som,
Então, da mesma forma que está chegando, é a forma que vocês estão vendo. Então, esse é o som do JBL Tune 135BT. Bom, galera, então esse foi o som do microfone do JBL 135BT. Não fiz nenhuma alteração, tá? Agora vocês já estão ouvindo o som do meu microfone normal. Mas digam aí o que vocês acharam. Eu achei um bom microfone, principalmente quando a gente fala em preço. E bom, uma coisa que eu prometi a vocês é mostrar o aplicativo da JBL, tá? Ele vem com o aplicativo dedicado, ou seja, você vai conseguir fazer bastante coisas nele. E é exatamente esse que vocês estão vendo, tá? Bom, então esse aqui é o aplicativo da JBL. Quando você abre, ele já reconhece automaticamente e ele mostra algumas configurações do aplicativo, tá? E bom, o que que nós temos de configurações aqui? A primeira parte é do equalizador. Você pode ativar ele e mudar as equalizações conforme vocês estão vendo aqui, tá? E também, se você quiser alterar alguma configuração de alguma frequência, você pode estar fazendo isso na mão, tá? Então, bem interessante, você consegue também criar novas equalizações. Isso é muito bom para adaptar o fone ao seu ouvido, tá? Então você consegue botar da melhor forma ou da forma que as músicas mais te agradem. Bom, além disso, nós temos a função Voice Aware. Eu não comentei lá atrás, mas a função Voice Aware é uma função onde você consegue fazer ligações e essas ligações você vai ter um retorno por meio de áudio. Então, tudo que você estiver falando, ele vai reproduzir também no fone, então você consegue ouvir, se ouvir melhor e ouvir a pessoa também, tá? Nós também temos a parte de equalização inteligente, áudio e vídeo, tá? Vou deixar em áudio. E também nós temos o equilíbrio de som, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito, que é mais para quem tem um pequeno nível de audição abaixo de uma das orelhas, tá? Além disso, nós também temos o controle de volume máximo, modo de relaxamento, localizar meus escutadores, economia de energia, comando de voz e assim por diante, tá? Lembrando que, se você comprar esse produto, sempre baixe o aplicativo JBL Headphone. É muito importante, principalmente pelo fato de ter atualizações de software. Você ter um produto com atualizações de software é uma coisa totalmente diferente. Você vai conseguir ter um ganho de vida muito maior desse produto e também o produto vai melhorar ao longo do tempo. Tendo em vistas que vão aparecer novas funcionalidades nesse fone, que vão aparecer melhorias nesse fone, principalmente com relação à qualidade de som. Então, faz todo sentido você baixar o aplicativo, até mesmo porque ele é de graça. Bom, galera, então só recapitulando tudo. Esse fone, ele é o melhor custo-benefício da JBL. É aquele fone que a JBL ele traz focado em custo-benefício e que ele vai trazer boas tecnologias. Por mais que seja o fone mais barato da JBL, ela não abre mão de certas coisas. Ela traz o JBL Pro Bass, que é muito bem-vindo. Ela também traz Bluetooth versão 5.4 e tecnologias bem atuais, tá? Para um fone barato como esse, vale muito a pena. Eu vou deixar o link dele aqui nesse vídeo, tá? Aqui tanto na descrição quanto nos comentários fixados. Você comprando por lá vai sair pelo melhor preço. E ele é um fone também muito indicado para quem vai fazer exercício, ou seja, academia, corrida. Então você vai conseguir ouvir ele, você vai conseguir colocar ele no ouvido. Então quando alguém falar com você, você vai conseguir tirar. Ele vai ficar pendurando, tá? Então, ele é um fone que faz bastante sentido, principalmente por não ficar caindo e se cair, ele vai ficar pendurado, tá? Então, se você gostou do vídeo, clique em gostei e hype esse vídeo se você está vendo pelo celular, que vai estar ajudando bastante nosso canal, tá? Nosso canal é muito pequeno e eu conto com você para ajudar nesse crescimento aqui. E se você se inscreveu no canal, eu te vejo no próximo vídeo, tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado, valeu e te vejo no próximo vídeo.